Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos continuar os estudos. No último vídeo, eu deixei uma playlist de todos os vídeos que eu estou gravando agora recentemente. Estava abordando coisas dentro de Efésios e cruzando com vários textos das Escrituras, mostrando as maravilhas que tem dentro daquela carta. E de fato, o apóstolo Paulo se inspirou muito em Provérbios para escrever aquela carta, como eu tenho mostrado para vocês. Então, no comentário fixo, eu estou deixando os links dos vídeos que vocês devem assistir e estou deixando eles de maneira organizada. Estou deixando também todos os textos que eu vou usar nos estudos. Se você entrou nesse vídeo aqui, de repente, sem assistir os outros, seria bem melhor que você assistisse os estudos na sequência. Os irmãos sempre pedem para mim os estudos na sequência, então tá aí, os estudos na sequência. Eu vou deixar no comentário fixo, vou acrescentar esse vídeo aqui na playlist na sequência, tá certo? Mas infelizmente, esse vídeo é para quem conhece as duas casas de Israel, um pouquinho das festas. Se não conhece, não vai ter muito proveito e você vai ficar até confuso. Mas nós vamos estudar coisas maravilhosas hoje, dentro de Provérbios. Irmãos, ontem à noite eu estava escutando Provérbios, ouvindo antes de dormir. E hoje de manhã eu também estava ouvindo Provérbios. E de repente, como eu tenho o hábito de anotar, o Senhor me abriu um entendimento muito grande em Provérbios. Eu consegui ver uma linha do tempo dentro desse livro. Meu Deus, esse livro é maravilhoso, irmãos. Eu anotei aqui, nós vamos ler o capítulo 1, alguns textos, vamos ter que ler o capítulo 2 inteiro e depois a gente pode ali buscar os melhores textos. Provérbios, realmente parece que não, parece que é uma bagunça de textos aleatórios, mas não, irmãos. Deus criou um plano dentro do livro de Provérbios. Não vou poder apresentar tudo nesse vídeo aqui, mas com certeza na continuação desses vídeos vocês vão ver que existe um plano e até uma linha do tempo dentro do livro de Provérbios. Por exemplo, do capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 1 ao capítulo 2, você já vai ver Cristo chamando as pessoas para fazerem parte do seu reino. As loucas, as virgens loucas, vão ser reprovadas. E já no capítulo 1 e no capítulo 2 já vai ter uma linha do tempo com tudo sintetizado ali. Nos capítulos que vêm a seguir, posteriores, o Senhor vai acrescentar detalhes dentro de Provérbios 1 e Provérbios 2. E isso vai até o capítulo 8 e 9. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos, se fosse dividir certinho por perícopes, por blocos, o capítulo 1 e o capítulo 2 seria um capítulo. E do capítulo 3 ao 8, ali perto do 9, já seria outro capítulo, relacionado com o primeiro. Então, no capítulo 9, nós temos todo o projeto de Deus feito. Quando chega ali perto de Provérbios 7, 6, 7 e 8, já vai ter as 10 virgens, as loucas sendo reprovadas. As que eram loucas no passado e que deram ouvidos à sabedoria e se tornaram sábias, aprovadas, você vai ter grande tribulação, grande Babilônia, e vai ter o tempo do fim, a casa edificada e o milênio estabelecido. De Provérbios 9 para frente, você já vai ver uma mudança no livro de Provérbios. Você já vai ver uma série de conselhos e parábolas mostrando o que é o proceder de um caminho sábio e o que seria o proceder de um caminho tolo. E todos aqueles conselhos, vocês vão perceber que são conselhos que a igreja glorificada vai dar para as nações no milênio. De maneira que de Provérbios 9 para frente, nós vamos ter o milênio estabelecido, até um certo ponto. E isso você pode verificar ao ler Provérbios. Então, irmãos, para vocês entenderem o que eu estou falando, o negócio é muito revelador mesmo. Dá gosto degustar de Provérbios assim. É um alimento que você consegue sentir o sabor, sabe? Mistura com a saliva, você consegue digerir. É só coisa boa, que faz bem para a saúde. Só alimento espiritual que te faz crescer. Então a gente pode começar já por Provérbios capítulo 1. E logo no capítulo 1, o Senhor vai confirmar isso que eu estou falando e vai desbloquear toda qualquer barreira que tiver
que impeça você de ler Provérbios com essa camada de revelação. Vamos ler Provérbios 1, do 1 ao 7. Que introdução! Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A finalidade: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples, e aqui é a palavra tolo, para dar aos tolos prudências, e aos jovens conhecimento e bom siso. Os 7 Espíritos do Senhor que vai aparecer com precisão no capítulo 8, já começa aparecendo antes. Aqui está o Espírito de conhecimento. Ouça o sábio e cresça em prudência. Está chamando as sábias, as prudentes. Todo o povo de Deus, ele vai ser representado pelo dono dos provérbios, pelo espírito daquele que falava em Salomão, que é o nosso Senhor Jesus, em 10 virgens. Só um homem que tem uma mente tão iluminada, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Filho de Deus, que é maior que Salomão, para criar aquela parábola em Mateus 25. Ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquire habilidade. Para quê? Para entender os provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Enigmas, aqui está, parábola, questão enigmática, questão difícil de se compreender. O nosso Senhor logo, quando ele profetizava isso daqui, sabia que iria se fazer carne e que nele iria se cumprir o texto aqui que diz: abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas ocultas antes da fundação do mundo. Ele já estava preparando o caminho aqui, profetizando para quando ele se fizesse carne, todas essas profecias recaíssem sobre ele e ele pudesse ter a capacidade de crescer em graça e conhecimento, oração diante do Senhor e montar parábolas. Para que serve tudo isso daqui? Ouvir a sabedoria, o louco ouça a sabedoria, ouça a prudência, para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio, a palavra aqui é a palavra que, se fosse buscar, estudada direitinho, seria os primeiros frutos. Isso que é o princípio. O início, não seria só o início da sabedoria, mas seria os primeiros frutos. Quer saber se você tem sabedoria? Se você teme o nome de Deus, aí você tem sabedoria. E para você saber pela Bíblia o que é temor do nome do Senhor, aí você tem que buscar os textos onde o Senhor explica, Ele mesmo fala o que é temer a Ele. E quando você teme a Ele, você está recolhendo os primeiros frutos da sabedoria. Nos 7 Espíritos do Senhor, a sabedoria é o primeiro, o temor é o último. E isso está ligado. Ou seja, se você teme a Deus, você tem sabedoria. Se você tem sabedoria, já os primeiros frutos é temer a Deus. Aí no verso 8, diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Isso daqui já é uma parábola. Só pode entender isso quando o Espírito te revelar pela Escritura. Não é Salomão apenas falando para o filho dele, para ele temer os mandamentos dele e da mãe, mas é o nosso pai e a nossa mãe falando para nós: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução do Espírito do Senhor. Já expliquei nos vídeos passados. O Espírito do Senhor, embora nós conheçamos ele como masculino, o Espírito do Senhor é revelado nas Escrituras como a figura materna. Deus não desprezou a figura materna. Nós vemos e já ouvimos sempre falar, sempre ouvimos a mesma coisa, que o Espírito Santo seria
a terceira pessoa da Trindade e que seria tudo homem, o Pai homem, o Filho homem e Jesus homem. Acontece que o único que se fez homem de verdade foi Jesus quando se fez carne. O Pai, embora se revele como figura paterna, ele não é homem. Você pode dizer, afirmar que Deus é homem? O que é homem na Escritura? Tem carne e sangue e tem um membro de homem. É uma mulher de carne e sangue, mas os membros são diferentes. Deus tem um membro? Não tem. Ele não é homem. Deus não é homem e nem mulher. Mas ele se revelou na família como uma figura paterna, como uma figura materna e um filho. Uma família é pai, mãe e filho. Pai e filho é uma família, mas não está completo, porque falta mãe. Aliás, esse filho um dia nasceu de uma mulher. Mãe e filho está incompleto. Onde está o pai? Sim, no nosso ambiente aqui seria uma família, só mãe e filho. Talvez o pai teria morrido, ou estariam separados, mas um dia teve um pai, um homem. Família é pai, mãe e filho. Isso o Senhor se revelou. A figura paterna ela é muito mais forte na Bíblia porque o pai é a cabeça, o marido é a cabeça, a mulher é o corpo. Mas o Senhor não desprezou a figura materna e isso já está aqui de cara na parábola. Só entende essa parte quem assistiu os vídeos anteriores. Entendeu? O Espírito Santo não é uma mulher, o Pai não é um homem, mas ele se revelou assim, na figura de pai e de mãe, pelo mesmo Espírito, e gerou um filho. Meu filho és tu, eu hoje te gerei. Isso aconteceu antes da fundação do mundo, isso aconteceu quando ele nasceu, isso se concretizou quando ele ressuscitou. Um filho gerado é quando o corpo é glorificado. Infelizmente eu não tenho tempo para ler esses textos aqui, vou deixar anotado, me lembrem aí, fica para um próximo vídeo. Meu filho és tu, eu hoje te gerei. Em 3 momentos isso aconteceu. Então, me detive aqui no verso 8 um pouquinho, agora vamos no 22 ao 23. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, a loucura? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que eu derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O derramar do Espírito Santo, vocês sabem, no Pentecoste, primeiro para judeu, depois para gentil, e o Espírito do Senhor se revela plenamente como Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu falei 6, cadê o 7º? O próprio Espírito do Senhor é o Espírito que traz a vida eterna. Se você tem essas 6 características em você e pratica elas, você é um candeeiro aceso. Você se torna olhos do Senhor e você vai ter a vida eterna que vem pelo Espírito do Senhor. A plenitude de um só Espírito. Então aqui diz, eu vou derramar o meu Espírito em vocês e vocês vão conhecer as minhas palavras. Agora, a partir do verso 24, vai vir uma sentença para aqueles que rejeitam todo o trabalhar de Deus na história. Mas porque clamei e vós recusaste? Porque estendi a mão e não houve quem a atendesse? Antes, rejeitaste todo o meu conselho, espírito de conselho, e não quiseste a minha repreensão? Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror com tempestade, que é tempo de grande tribulação, e vindo a vossa perdição e o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Essa mensagem aqui é para os apóstatas, porque estarão vivos para invocar o Senhor. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Estou no verso 28. Verso 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho. Já apareceu 3 dos 6 Espíritos.
e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Rejeita os conselhos do Senhor? Querem os seus próprios conselhos? Dos seus próprios conselhos eles vão se fartar. Os loucos são mortos pelo seu desvio, apostasia. E aos loucos, a sua impressão do bem-estar leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, que são as sábias, habitará seguro, tranquilo, sem temer o mal. Agora eu vou dar uma corrida no capítulo 2. Tenha paciência para ouvir a leitura. Anote, vai ter os textos no comentário fixo e você verifica em casa. Continuação do trabalho de Deus. Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, e o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, e buscares a sabedoria, como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, é se você clamar. Sabe o que é um clamor? Não é no tom de voz que eu estou falando. É clamar ao Senhor. Clamar por quê? Pelo quê? Por inteligência. E por entendimento, alçares a voz. Você tem que pedir para Deus com clamor, com lágrimas nos olhos, todos os dias. E se você não tiver obtido isso da parte de Deus, é porque está faltando você buscar. E se buscares, você pede, clama e vai buscar. Arruma tempo, abre a palavra, pega canetas, pega papéis e estuda. Todos os dias, pelo menos os dias que você conseguir. Troca o entretenimento pelo estudo. Troca as lágrimas de um seriado, de um filme emocionante, por lutar contra a carne e falar: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, eu quero compreender a sua palavra. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria, como se busca a prata, e os tesouros escondidos a procurares, é muito esforço. E ninguém faz isso se primeiro o Senhor não tiver se revelado a essa pessoa. Somente então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Olha os 7 espíritos aqui. Olha o verso, isso é o que o Tiago fala. Agora olha o verso 6. Porque o Senhor da sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A verdadeira. Tem sabedoria que não é dele, embora seja falada no nome dele. Mas a verdadeira ele revela para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juiz e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no seu coração. É o Filho de Deus com tudo que ele tem. Lembra que Paulo fala em Colossenses? Que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria? Ele tira daqui. E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para que tudo isso? Para te livrar do caminho mau. 2. Do homem que diz coisas perversas. Isso daqui é tanto no dia a dia, como principalmente no contexto final. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, apostasia. Que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, apóstatas. 5. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que com lisonjas, com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade
e se esquece da aliança do seu Deus. Irmãos, se é o Senhor que está falando aqui, e Ele é tão poderoso em conselhos, em sabedoria, em entendimento, acha que Ele iria estar falando isso daqui somente literalmente? É claro que Deus não quer que você entre em adultério, que você ande por caminhos tortos, mas aqui Ele está falando muito mais num plano geral. A mulher que deixa o amigo da sua mocidade, quem que é essa mulher e esse amigo? E se esquece da aliança do seu Deus. Logo em textos anteriores nós vimos sobre a apostasia do povo. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás a vereda dos justos. O verso 20, que parece que entrou assim de repente, ele quer dizer, guarda tudo aquilo que eu te falei, você vai ser protegido dessas cinco entidades do mal, e assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão na terra, milênio, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Acabou. Todo o projeto está aqui. O que o Espírito do Senhor vai falar a partir daqui vão ser acréscimos sobre essa linha do tempo aqui previamente estabelecida e concluída. Aí, fizemos uma leitura longa, né? Agora vamos em Provérbios 6. Lembra que quando o Senhor falava Provérbios 6, inspirava o escritor a falar isso, ele queria que você não se esquecesse do capítulo 1, nem do 2. De que ele revelou o plano todinho, de que ele é rico em sabedoria e não poderia falar somente coisas literais, porque são enigmas. Você dá ouvido à sabedoria de Deus, clama, alça a voz, pede entendimento, e aí ele vai te fazer entender palavras, enigmas, mistérios dos sábios. Aí Provérbios 6, eu anotei errado aqui alguma coisa no papel, mas vamos lá no 20. Eu acho que é do 12. Então seria do 12 ao 20. Ok, vamos fazer essa leitura. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição verá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Está falando aqui de característica do diabo. Principalmente a do anticristo, que será o próprio filho do diabo na terra. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa, profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Agora vem o texto aqui que eu anotei, do 20 ao 25. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Estamos falando em enigmas e parábolas. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Isso daqui é tanto literal como espiritual. Estuda a palavra do Senhor antes de dormir. Se desvia de toda a rede, de todo online, redes online, fica offline para todas essas redes e fica online com o Senhor. Estuda, ora, anota e vai dormir.
a primeira coisa que o Senhor vai fazer é te acordar. Antes de você acordar e lembrar dele, ele vai se lembrar de te acordar e ele vai falar com você. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é algo que eu penso, é algo que eu tenho testemunha, que é assim. Essas coisas aqui o Senhor falou comigo hoje. A primeira coisa que eu escutei foi a voz do Senhor. As primeiras conexões foram isso. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. A parte espiritual desse texto se encontra nas 10 virgens. Os mandamentos do Senhor, que vem pelo Espírito do Senhor, que está representado no azeite, ele está com o povo. Quem trabalhou, quem lutou, quem se esforçou. Olha o que acontece. Quando caminhares, isso te guiará. Vai acontecer tanto com a sábia como com as prudentes. Só que tanto com as loucas como com as prudentes. Só que as loucas, elas não vão ter azeite suficiente. E todas vão dormir. Quando te deitares, te guardará. A pessoa vai estar... É o sono literal, tudo bem, nós precisamos para descansar, mas existe o sono espiritual, aonde todos vão ter, todos vão dormir. Quando acordares, falará contigo. As 10 virgens, elas acordaram, com um estrondo no ouvido delas. Eis o noivo sair ao encontro. Todas acenderam as suas lâmpadas. As 5 loucas acenderam também, mas não tinha azeite reserva. As prudentes tinham azeite reserva e a luz não se apagou. E quando elas acordaram, o Senhor falou com as sábias. Porque o mandamento, até o 25, é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Elas têm lâmpada, elas têm luz, elas acordaram, o Senhor falou com elas, elas foram repreendidas e a disciplina levaram elas ao caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher, grande Babilônia. Agora, verso 32. Presta atenção nisso. São provérbios, enigmas e parábolas. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Acharás açoites e infâmia, o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Isso acontece literalmente? Acontece, mas nós estamos estudando as palavras do Senhor, que não consiste só em falar coisas literais. Quem é a mulher adúltera? Quem é o marido que vai ficar enfurecido com o adultério e vai pegar essa mulher no dia da vingança? E não vai querer resgate, não vai aceitar nada, ainda que sejam muitos presentes. Nem prata, nem ouro vai apagar o furor desse marido. Quem que é? Então vimos aqui, Provérbios, capítulo 6. Agora vamos ver sobre a mulher adúltera, sobre o marido. Escolhi aqui alguns textos, vamos primeiro para Isaías 8. Verso 9. Diz assim: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Isso nos remete a um contexto futuro, onde os apóstatas estarão aqui, fazendo parte do reino da besta. Agora vamos ver o verso 13 ao 15.
Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa para as duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Verso 20. Verso 16. Resguarda o testemunho. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Verso 20. Pulei aqui 3 versos. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Entendeu a conexão desses textos? Deus está fazendo uma convocação de povos que vão forjar projetos contra ele. E Deus falou, eu vou eliminar todos. Fiquem enfurecidos, mas eu vou acabar com vocês. Ele fala que o Messias dele seria santuário para os que creem, mas pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas de Israel, e não só para a casa de Judá. Significa que a casa de Israel também estará em apostasia. Deus vai salvar ou não as duas casas? Claro que vai. Está cheio de textos falando da restauração. Mas dentre eles terão os apóstatas. E esses vão tropeçar na palavra, vão se desviar dos caminhos e vão entrar em adultério. Por isso que fala, sela a lei e o testemunho no coração dos meus discípulos. Se eles não falarem assim, eles não verão a alva. Agora vamos em Ezequiel 16. Versos 6 e 8. Diz assim. Em Ezequiel 16 é um texto rico em parábolas. Eu estou pegando um resumo. O Senhor está contando toda a história do povo de Israel. Vai pegar as duas casas e representar elas em 2 mulheres. Vai ter muitas coisas profundas. Em Ezequiel 23 ele vai fazer a mesma coisa. Hoje eu escolhi só o capítulo 16, alguns textos. Se você quiser estudar na sua casa, anota aí. Ezequiel 16 inteiro e Ezequiel 23 ou 24 inteiro. É um desses dois. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceram cabelos. No entanto, estavas nuas e descoberta. Passando eu por junto de ti, eu te vi, e eis que era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e te cobri com a minha nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. É uma história que representa a primeira aliança. Ela vai passar da primeira para a nova, e aí vai entrar em cada vida, em cada santo, e no final vai pegar um contexto todo, um contexto maior. Podemos aplicar isso na nossa vida. O Senhor me viu, me chamou, entrei em aliança com Ele, ainda que foi pela nova, não pela antiga, por causa do tempo, mas se eu vier a apostatar, eu vou receber as punições daqui e de que diz em Provérbios. Entende? Eu serei considerada como uma mulher adúltera para o Senhor. Mas ele está contando a história do povo de Israel primeiro. E ele fala, eu entrei em juramento com você e você veio a ser minha. Aí verso 14. Dos versos 9 ao 13, vai falar aqui muitas coisas que o Senhor fez. Ele vai enriquecer isso daqui. Lembra que ele falou que os peitos cresceram, cresceu o cabelo, ela veio a ser formosa. Ele vai contar aqui, falar linguagens fortes de todos os adultérios dela. E não é só Jerusalém. Vai falar de Jerusalém. Mas lá em Jerusalém, que era ali a central onde estava o santuário de Deus, lá estavam as 12 tribos. E ainda na divisão do reino, as 10 teriam que ir em Jerusalém para adorar o Senhor.
As 10 enquanto não eram rejeitadas. Entende? Então são muitas coisas aqui. Por isso que quando esse povo adulterar, ainda mesmo no passado, ele vai usar linguagens como: vocês deixaram que apalpassem os seus seios. Vocês abriram as pernas para os seus vizinhos de membros grandes. Mas isso era porque eles estavam adorando outros deuses, matando, derramando sangue. Não cuidando do pobre nem da viúva, nem do necessitado. Usando as coisas do Senhor, que o Senhor deu para eles, para a maldade. E aí o Senhor, ao invés de denunciar assim, e ele denuncia assim, ele troca a linguagem por um marido que vê a mulher em adultério e fica enfurecido. Aí vamos no verso 14, como um resumo. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Ele vai falar que ela adulterou com o Egito, com a Síria. Nem isso deixou ela satisfeita. Com a Babilônia. Está vendo a formação das cabeças da besta? E em cima dela tem uma mulher adúltera. Verso 20 e o verso 15, né? Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele, adultério. Verso 22. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, do marido da mocidade. Não falou isso em Provérbios 6? Uma mulher adúltera que se esquece do marido da tua mocidade e esquece da aliança do seu Deus, não tem nada o que aplaque a fúria do marido, enquanto ele não mata a adúltera. Quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue, você se esqueceu de tudo isso. Verso 30. Diz assim: quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas só próprias de meretriz descarada. Verso 32. Foste como a mulher adúltera que, em lugar do seu marido, recebe estranhos. Como que em Provérbios, o Espírito do Senhor, falando com tanta sabedoria, entendimento e dando conselhos da parte dele, falando que iria falar por parábolas e enigmas e nós iríamos entender, estaria falando só de coisas literais. Entendeu? Porque nós vemos tudo em Provérbios. Aí dos versos 35 ao 42 com alguns pulinhos. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, verso 27. Eis que eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que com que te aborreceste. Juntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima do furor e de ciúme. Olha só, eu vou fazer vítima de furor e de ciúme. Quem que está enciumado aqui? O marido com a mulher adúltera. Verso 38 e 39 agora. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão dos teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Lembra que eu falei para vocês em estudos anteriores que mulheres está se referindo? Nações também? Nas nações estão as igrejas caídas, então também as igrejas caídas, mas muitos textos, e esse é um deles, que Deus usa nações, representado na palavra mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás a paga. Presta atenção aqui como é o tempo do fim.
Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, a minha ira, e os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Porque aqui ele vai se vingar de todos os adúlteros. E a ira vai se apartar do povo. Entendeu? Aí, a gente pode pegar aqui. Como esse é um texto rico, faz conexões com Provérbios, só para a gente não se esquecer, vamos em Provérbios do 32 ao 35. Só para relembrar. Provérbios 6, do 32 ao 35, diz assim: O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Acharás açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apartará. Tá certo que ele está falando com um homem, né, de um homem que adultera com uma mulher. Sim, mas olha só agora a reviravolta do texto. Porque o ciúme excita o furor do seu marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Num conselho literal, o Senhor está falando, cuidado, se você adulterar com uma mulher, o marido não vai sossegar enquanto não te matar. Agora, se o Senhor é o marido e nós somos a esposa, e nós entrarmos em adultério, o que vai acontecer? O mesmo que o texto diz, principalmente quando aparece a expressão o dia da vingança. Agora vamos lá em Ezequiel. Não, vamos em Apocalipse 16, verso 17. Eu faço a referência com Ezequiel. Agora, para entender esse texto aqui, um resumo. O Senhor está falando lá em Ezequiel que ele vai julgar a mulher adúltera como se julgam as adúlteras. E lá ele fala que iria ter pedras sobre ela. Em Apocalipse, perto do fim, o Senhor manda 2 testemunhas para profetizarem. Elas profetizam em Jerusalém, mas a profecia não fica só em Jerusalém. São 2 testemunhas, você já sabe a conexão com as 2 casas de Israel, já sabe que o espírito de Moisés e o espírito de Elias estarão numa porção do povo da casa de Judá e da casa de Israel, e eles vão profetizar primeiramente Jerusalém, na cara da besta, na cara da grande Babilônia. E são 2 testemunhas. Vai repreender a mulher adúltera, ou seja, homens e mulheres que estiverem em apostasia. Vão matar as testemunhas do Senhor. Olha o 7º flagelo, a 7ª taça da ira de Deus. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi aquele terremoto, forte e grande. Olha a ênfase no terremoto. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Tudo que os homens fazem, constroem, com petróleo, com argamassa, com ferro, todos os edifícios cairão. E aí quando caiu, caíram-se as cidades das nações, não é só um lugar. Houve um grande terremoto ao ponto de dividir a grande cidade em 3 partes. Caíram as cidades das nações, e quando isso aconteceu, diz o texto, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, a mulher adúltera, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, todos os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo e da chuva de pedras, os homens blasfemaram a Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Em textos do livro da lei, diz que aquele que amaldiçoar o seu pai e sua mãe será amaldiçoado e viverá nas trevas para sempre. Diz também isso em Provérbios. Blasfemaram de Deus, amaldiçoaram seu pai e sua mãe, não guardaram os conselhos do seu pai e da sua mãe. Foram julgados como uma mulher adúltera.
porque houve 2 testemunhas lá. Se a mulher for pega em adultério, por boca de 2 ou 3 testemunhas, é apedrejado. Tinha 2 testemunhas e tinha ainda o Senhor como testemunha. Compreendeu? Por isso que lá em Ezequiel, no verso 42, ele fala: vai se cumprir a minha indignação. Acabou o meu ciúme. Nunca mais vou me indignar por causa disso. Entendeu? Então vamos agora em Ezequiel, ainda em Ezequiel, né? Nós estávamos em Ezequiel, vamos voltar lá no mesmo capítulo para finalizar o texto. Ezequiel 16, verso 59. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Nós estamos lendo o mesmo contexto, tá? Ezequiel 16 é muito grande e tem muita instrução. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, é a primeira aliança, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ele está falando dos adúlteros. Os adúlteros serão julgados e punidos. Quando ele fala, eu estabelecerei contigo uma aliança, ele está falando o que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó em relação de herdar a terra. Deus prometeu que Abraão e a sua descendência herdariam a terra. Não foi? Foi assim. Quando Jacó honrou seu pai e sua mãe, e está escrito lá que ele honrou, e quando Edom desprezou o seu pai e sua mãe, e está escrito lá que ele causava amargura na mãe dele e desobedecia o pai dele, Deus apareceu para Jacó e disse, vou te dar toda essa terra. Futuramente nos mandamentos o Senhor diz, honra teu pai e tua mãe, para que você herde a terra que o Senhor Deus vai te dar. Jerusalém, não é essa terra aqui. Esse mistério está em Efésios 5 e 6, como eu já expliquei para vocês. Então aqui Deus vai punir os pecadores, mas por causa de uma aliança que ele prometeu, ele vai cumprir. Verso 60, mais uma vez. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Aqui é a nova. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto a mais velha como a mais nova. E as te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Irmãos, o que quer dizer esse texto aqui? Complicado. No começo do capítulo, deixa eu beber alguma coisa aqui que minha garganta está secando. No começo do capítulo, ele vai criar uma parábola para as 2 casas de Israel. Elas 2 vão ser mulheres do Senhor, mas estão separadas por causa da divisão do reino. E ele vai dar nome para elas. Uma é a casa de Judá, a outra a casa de Israel. Os nomes também são reveladores. E essas 2 mulheres, um dia, pertenciam a Jerusalém. Se separaram. As 10 tribos ficou do norte, as 2 tribos sul. E depois as 10 tribos foram rejeitadas, com toda aquela promessa. E aí diz assim, Deus vai restabelecer tudo isso daí, ele vai consertar, pôr tudo no lugar. E aí ele fala assim, então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, falando para Jerusalém. Tanto a mais velha como a mais nova, as 2 casas de Israel, elas vão se unir e vão ser recebidas em Jerusalém. E tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. O que quer dizer isso? No verso 59 disse, porque assim diz o Senhor Deus, eis que te farei como você fez, pois desprezaste o juramento invalidando a minha aliança. Em Jeremias 31 o Senhor fala, porque vocês invalidaram a minha aliança, eu vou fazer uma nova. Vocês invalidaram a minha. Os 10 mandamentos que vocês ouviram, disseram que ia fazer, Moisés subiu, o que aconteceu? Fizeram bezerro de ouro e se entregaram ao bezerro. Disseram, esse é o Deus que nos livrou da terra do Egito? Aí Moisés, bom, já sabem, né? Aí Deus fala, eu vou fazer uma nova aliança, não conforme aquela. E na nova aliança ele une as 2 casas, trazendo aí os gentios. Então aqui ele fala que vai se lembrar da aliança
E o povo que cometeu pecado e que com certeza se arrependeu, vai se lembrar da vergonha. Então ele vai restaurar tudo em Jerusalém, mas não pela aliança, por aquela aliança que ele falou, mas pela eterna. Pode ver que aqui tem as duas. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto a mais velha como a mais nova. Eu te darei elas por filho, mas não pela tua aliança, pela nova, pela que meu filho irá fazer. Parafraseando. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Esse texto aqui vai se tornar muito mais fácil de compreender quando a gente somar com Zacarias 14. O Senhor está vindo e diz que muitos dos que estavam lá quando o Senhor estava vindo, eles choraram como quem chora por um filho primogênito. Muitos do povo judeu não serão glorificados, assim como muitas nações. Serão reinados sobre a terra. É difícil de compreender, né? Mas o Senhor faz assim com a palavra. Então aqui a gente terminou Ezequiel 16, falei da apostasia do povo, da apostasia das duas casas de Israel, e agora posso acrescentar uns comentários aqui. Pode perceber que o Senhor fala da restauração das duas casas de Israel e também fala da apostasia das duas casas de Israel. É uma realidade tão clara. Pode perceber, a besta, ela tem 10 chifres. Por que 10? Faz alusão às 10 tribos, das que apostatarão do Senhor. Tem que vir uma grande apostasia antes do arrebatamento. Os profetas falam da apostasia das duas casas. O Senhor fala da apostasia, o próprio Senhor Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E o Senhor vai dizer, se afasta de mim, vocês que praticaram a transgressão da lei. Eles estavam mentindo? Não, eles fizeram. Quando o Senhor fala, afasta-te de mim, vocês que praticam a lei, não quer dizer que eles estavam em transgressão da lei e ao mesmo tempo curando e fazendo sinais e maravilhas. Quer dizer que eles fizeram isso no nome do Senhor, mas quando veio o aperto, quando veio a marca da besta, quando tinha que escolher entre a vida e a morte, entre passar muita dificuldade no deserto ou se entregar para o sistema, eles se entregaram, se tornaram apóstatas e se venderam. Pedro fala que muitos abandonarão o reto caminho que lhes foi dado, a ponto de renegar aqueles que o salvou, a apostasia. E tem muitos outros textos de apostasia, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A besta tem 10 chifres. O falso profeta tem 2, aí você tem 12, fazendo alusão às 10 tribos e às 2 tribos, entre os apóstatas. Os pés da estátua são 2. Os dedos, 10. E ali estarão os apóstatas. Estarão pessoas que nunca creram no Evangelho, que nunca apostataram porque não creram, nem chegaram a crer, mas também estarão os apóstatas. Compreendeu o mistério? Então, eu li para vocês em Ezequiel capítulo 16, que o Senhor iria condenar a mulher adúltera à vista de muitas mulheres. Não é? Vamos em Isaías 32. Para a gente ver isso por um outro ângulo. Verso 1 diz assim: Eis aí está um que reinará, um rei com justiça, e com retidão governarão os príncipes. Aqui diz, eis aí está que reinará um rei com justiça, ou um rei, Meler, com justiça, Zedaká. Só tem aqui o com, fazendo a divisão entre rei e justiça. Se tirar aqui o com, fica Meler Zedek. Assim, Zedaká é justiça, né? É o que o escritor de Hebreus fala. Aí no verso 9,
diz assim: Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvis a minha voz, vós, mulheres que estáis confiantes, e inclinai os ouvidos às minhas palavras. No verso 1, eu li de propósito para mostrar que ele vai reinar com justiça. Então ele está repreendendo agora as mulheres. Aonde estão os homens? Nas nações. Aonde estão as igrejas que foram fundadas, ensinadas? Nas nações. Então o Senhor se refere a mulheres como igrejas caídas, mas que estão nas nações. As próprias igrejas caídas vieram das nações. O povo que se chama de igreja do Senhor e que não apostatou veio das nações. Então ele está se comunicando com as nações. Levantai-vos, mulheres que estáis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tem alguma coisa travada aqui para nós? Não tem. Essas mulheres têm que trabalhar para a colheita do Senhor, para o grande dia da colheita. Nós estamos sendo colhidos como primícias para Deus, para ser entregues como dízimo. Mas o Senhor está falando, vai acabar isso. Acorda vocês que estão desapercebidas. Ele está falando aqui com as sábias e com as nécias. E no verso 11 ele repete, tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. O anticristo, chifre pequeno, lá em Daniel, ele mata muitos dos que vivem despreocupadamente. Vós que estáis confiantes, despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi-vos com pano de saco os lombos. Você acha que o Senhor está falando aqui para as mulheres ficarem nuas? Tirarem as suas roupas e pôr saco de pano? Aqui ele está falando com as testemunhas do Senhor, que estarão vestidas de pano de saco para a grande colheita no tempo do fim. Entendeu? Agora vamos no verso... Agora é o fim. Isaías 32, ainda, do 15 ao 20. Só resumir os textos, continua a ideia. O Senhor está falando, vou reinar com justiça. Vou estabelecer juízo na terra. Vocês que estão despreocupadas, acordem. Vai acabar a colheita. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É o tempo do fim ou não é? O meu povo habitará em moradas de paz, e moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos. Olha o que nós lemos. Ainda que haja saraivada, porque vai haver, o Senhor vai matar a mulher adúltera com pedra, porque 2 testemunhas serão enviadas. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Irmãos, o que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Ele está chamando as mulheres. Está falando para elas acordarem. As que acordarem farão parte das virgens prudentes. Nas virgens prudentes estarão as 2 testemunhas. Terão o Espírito recebido do alto, poder para profetizar e terá grande colheita. As que não derem ouvidos, vai receber saraiva, como está escrito aqui. Porque ele vai julgar a mulher adúltera. Se a mulher se esquece do marido da sua mocidade, da aliança do seu Deus, quem vai aplacar o furor do marido? Provérbios 6. Mas diz, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas,
e dás liberdade ao pé do boi e do jumento. Totalmente trancado o texto, não dá para compreender. Talvez você já tenha compreendido. E aí você já ficou feliz por ter compreendido. Agora vamos abrir o texto aqui. Um pouquinho antes diz que o Senhor iria parar. Não haveria colheita. Ele acorda as mulheres para falar, vai acabar a colheita, acordem. E vai vir saraiva do céu. Vai vir saraivada. Então vocês têm que semear junto às águas. No verso 15 diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então você tem que arar a terra, plantar, porque o Espírito vai vir como chuva. E esses são bem-aventurados, esses que dão liberdade ao boi, ao pé do boi e ao jumento. O que tem a ver isso com o semear? Olha só. Em rápidas palavras, para a gente fechar o vídeo aqui em uma horinha. Verso 14, Provérbios 14, verso 4. Olha como o texto vai destravar completamente. Não havendo bois, o ceifeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. É literal? Claro que é. Mas o Senhor não trabalha com os assuntos espirituais? As primícias não somos nós? A colheita não são os santos entendendo a palavra e ainda que dormindo em Cristo, um dia serão ressuscitados diante do Senhor? Como Paulo disse em 1 Coríntios 15, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Entendeu? Provérbios 14, 4. É uma realidade. Agora Provérbios 10, verso 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ok, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Lembra da parábola que o Senhor fala? Ele está falando da grande tribulação, fala da vinda dele, fala que os anjos vão vir, vão recolher os seus eleitos de todos os 4 cantos da terra, e ele diz, atentai, pois, para a parábola da figueira. Quando vocês virem a figueira e todas as árvores florescerem, está perto o verão. Sabeis que quando isso acontecer virá o fim. Quem que você acha que é a figueira? Quantos textos eu poderia tirar aqui mostrando que Israel é a figueira? Israel lá, o local mesmo. Olha para a figueira e para todas as outras árvores que somos nós em todos os lugares do mundo. Quando começar a florescer, está perto o verão. Por que ele falou isso? Porque aí está perto de colher os frutos para levar para a festa dos tabernáculos. As 4 primeiras festas acontecem na temporada de inverno. As 3 últimas, no verão. E nós estamos agora perto do verão. Bem perto. Está próximo o verão. Não chegou o verão ainda. Na parábola que o Senhor disse, porque quando chegar, haverá colheita. Agora vamos em 1 Timóteo 5. Ok? 1 Timóteo 5. Verso 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se fadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordeces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Boi e trigo. E ele está falando isso daqui dos que trabalham no Evangelho. Agora, para ficar mais claro, ao invés de eu ficar explicando muito o texto, vamos pegar um texto que se explica rapidamente. 1 Coríntios 9, verso 7. Aqui nós estamos vendo o mestre, um dos mestres da lei, ensinando o que a própria lei diz.
Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem ou não diz também a lei? E ele vai dizer algo que a lei dizia literalmente e que se fazia literalmente. Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Aí o apóstolo Paulo pergunta, acaso é com o boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Certamente que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre em fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ok, até aqui. O que ele está falando? O boi que trilha o trigo são os próprios homens, que com a força do boi ajuda a fazer a colheita. Por isso que lá em Provérbios fala que não havendo boi, o celeiro fica vazio, mas com a força do boi, há muitas colheitas. O boi somos nós, em figuras. Entendeu, irmãos? Então, só para criar conexão novamente, Ezequiel, não, era Isaías, né? Que nós estávamos lendo. Nós estávamos lendo Isaías. Acho que é Isaías 32. Sim, vamos lá. Isaías 32. Vale a pena dar um pulinho lá de novo. Que coisa maravilhosa isso. O meu povo habitará em moradas de paz, estou lendo o verso 18, e em moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e ao jumento. Entendeu a revelação? A linguagem do Espírito Santo é assim. Por enigmas e parábolas, ele fala coisas grandiosas. Se você pega isso daqui e liga com o contexto, onde ele está chamando as mulheres, acordando elas, dizendo para elas despertarem, falando que vai acabar a colheita e vai vir saraivada. Os bem-aventurados são os que semeiam junto às águas. No verso 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. No verso 20, bem-aventurado vós os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao boi. Nos versos anteriores, fala de colheita. Entendeu o mistério aqui revelado? Se fôssemos ler, para você, é que são resumos, irmãos, eu criei resumos. Eu não anotei esse texto aqui no papel, mas se fôssemos ler, para você ter certeza disso, se tenha ficado alguma dúvida, acabou o capítulo 32, olha só o capítulo 33, no primeiro verso, lembra que não tem capítulo e versículo quando o Espírito está falando? Ai de ti, destruidor que não foste destruído, que procedeste perfidamente, não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, será destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Quem que é esse destruidor? No contexto que nós estamos lendo, não é qualquer pessoa. É o chifre pequeno, o filho do diabo. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu ergue, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajunta as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião do seu direito e de justiça. Aí... Por exemplo, o verso 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, darei luz a restolho.
O vosso bufo enfurecido é fogo que há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, com espinhos cortados arderão no fogo. Aí vem aquele texto lá que eu li no texto anterior. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Entendeu, irmãos? É o contexto do final. Você consegue ler a palavra de Deus e compreender, criar uma linha do tempo e ver o que o Senhor está mostrando para nós. Tá certo? Então, para finalizar, para vocês entenderem a conexão do estudo mesmo, para ficar um pouco mais claro, Provérbios, de novo, Provérbios 9. E seria bom se você ouvir esse estudo 2 vezes. Lembra de Provérbios 1, do que eu falei? Lembra do Provérbios 2? Lembra que tem uma linha do tempo? E que o Senhor diz que Ele daria sabedoria e as pessoas iriam entender palavras, enigmas e coisas misteriosas. Lembra? Em Provérbios 8, Ele falou dos seus 7 espíritos. E falou com as virgens, tanto com as loucas como com as sábias. Só que as loucas, elas vão rejeitar o juízo e Deus sabia disso. Por isso que o Senhor, quando se fez carne, formou a parábola. Mas as sábias iriam receber dessa plenitude. Agora, Provérbios 9 vai se fechar uma linha do tempo dentro de Provérbios e diz assim: a sabedoria edificou a sua casa. Para ficar melhor, vamos em Provérbios 8. Provérbios 8, verso 12. Desculpa, vai ficar um pouquinho longo, mas vai ficar mais claro. Eu, a sabedoria, 1. Habito com a prudência e disponho de conhecimentos, 2. E de conselhos, 3. O temor do Senhor, 4. Consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, 5. Minha é a fortaleza, 6. Aonde nós vamos encontrar isso? Em Isaías 11. E lembra, o próprio Espírito do Senhor dá a vida eterna para o povo, 7. Após o povo receber tudo isso e ele concluir todas as suas obras entre os homens, o que vem? O reino dele. Por isso que no verso 15, o Espírito diz: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Quem são os reis? Ele não está falando agora, por meu intermédio reinam os reis agora. Senão os reis estão fazendo o quê? Mas isso é no milênio. Por meu intermédio reinam os reis. E os príncipes decretam justiça. De novo, por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Entendeu? Aí ele vai finalizar aqui. Já foi estabelecido o milênio. E aí no capítulo 9, verso 1 diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Quem que é a sabedoria? Cristo. Quem que é a sua casa? Nós. O que são as 7 colunas? Os 7 espíritos dele. Entendeu o propósito? Finalizo aqui, tá bom? Irmãos, espero que vocês tenham entendido. Eu tenho mais um estudo para fazer relacionado com esse, aí eu vou tentar trazer outros pontos. Escuta esse estudo, mas não esqueça do que eu falei em Efésios. Tudo isso daqui estava na mente do apóstolo Paulo, lá em Efésios, lembra? Esses 7 espíritos que nós lemos, eles estão em Isaías 11. E após o Senhor falar dos seus 7 espíritos, logo em seguida, ele fala do estabelecimento do milênio. O apóstolo Paulo entendeu isso e escreveu isso em Efésios, onde ele fala de plenitude, que está representado no número 7. Ele fala que o corpo de Cristo é a plenitude de Deus. Entendeu o mistério da menorá, dos 7 castiçais? A palavra plenitude é constantemente usada em Efésios e lá é a única carta, a única
nem nos evangelhos, aonde aparecem todas essas palavras aqui que nós lemos. Sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. A única carta que aparece isso. Seria coincidência? Não. E lá no capítulo 1 ele fala que ele orava ao Pai para que os olhos do nosso entendimento fosse iluminado com espírito de sabedoria e de revelação, para que nós entendêssemos o temor do Senhor, fôssemos fortalecidos no seu poder. Os olhos do nosso entendimento. Por que ele usou olhos? Porque os 7 Espíritos do Senhor são os 7 olhos do Senhor enviados por toda a terra. Entendeu? Então é isso, irmãos. Leia Provérbios. Vai anotando as coisas que eu vou falar. Provérbios, ele nos ajuda muito a refletir, tanto em coisas literais do dia a dia, como em assuntos espirituais como esse, que a gente vê a palavra de Deus com uma grandeza tão grande que dá gosto ler. Escutando Provérbios, eu vi que eu preciso me esforçar mais. Eu estou preguiçoso, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso controlar mais a minha língua, controlar os olhos. Tudo coisas práticas do dia a dia que são misturadas com as coisas enigmáticas do Senhor. Então, é uma riqueza que está na Bíblia e se a gente não lê, a gente está perdendo. Ainda mais com essas portas abertas. As 2 casas, as festas do Senhor, transição de alianças. O Senhor deixou tudo isso montado mesmo para nós. Sabia que nós iríamos ler dessa maneira. E não é nós hoje. O apóstolo Paulo já ensinava isso com muita grandeza lá naquele tempo. Tá bom, irmãos? Então eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Agradeço por ter assistido até aqui. Tenho lido os comentários dos irmãos. Tenho ficado feliz com os comentários. Tenho visto que os irmãos estão entendendo muita coisa. Muitos dos comentários eu não posso responder. Eu deixo ali o coraçãozinho em alguns. Outros eu não coloco o coração porque eu não entendi o comentário, ou porque é uma pergunta que não está relacionada com o estudo, ou porque a pessoa apareceu ali só para expor o seu entendimento e, na verdade, tem muitas pessoas que querem dar aula pelo comentário, sabe? Usa o campo para fazer um escrito tão grande ali, não dá a paz do Senhor, não fala nada sobre o estudo e só joga um estudo ali, joga um link. Nesses daí, infelizmente, eu nem leio para falar a verdade. Eu leio só o começo e o final. Tá bom? Então, mas tenho lido a maioria dos comentários e estou feliz com o resultado. Sei que os irmãos estão compreendendo e estão ficando maravilhados com a palavra de Deus. Tá? E alguns comentários acrescentam coisas no estudo. E tem coisas que eu falo aqui que vêm dos comentários. Prova viva de que tem irmãos bem acordados estudando a palavra. Tá bom? Queria agradecer os irmãos por tudo, pelos comentários, pela participação no canal, por compartilhar o vídeo, por deixar o like, por verificar a inscrição, os que me ajudam também financeiramente, sempre agradecendo a Deus pelos irmãos, tá? E o meu desejo do coração é que vocês compreendam isso e pratiquem isso e possam ensinar isso, porque isso edifica, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, então até os próximos estudos. Deus abençoe.